Fala pessoal, muito bom dia! Um dia incrível para você. Estamos começando mais um New Coffee. Você que está passando agora, não sai não, fica aí, porque a gente hoje vai falar sobre 7 dicas para aproveitar melhor o seu tempo cronológico, né, o seu Cronos e também o seu Kairos. Não saia daí, fique nessa live porque eu tenho certeza que será muito produtiva para você. Você vai aprender muito. E muita coisa vai acontecer na live de hoje. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por estar acompanhando o New Coffee. Estamos aqui na proposta de crescer mais 1% no dia de hoje. E claro, né? Como de costume, a gente chega aqui e vai compartilhando com pelo menos 10 pessoas que são importantes para nós. Manda aí. Manda para 10 pessoas que você considera muito importante para você e chama elas para essa live. E aí a gente já vai começar. Vamos falar aí sobre 7 dicas para você aproveitar melhor o seu tempo Kairos e o tempo Cronos. Bora lá. 10 pessoas que são importantes para você. Bora para cima. Bora lá. Manda lá, 10 pessoas. 10 pessoas. Chama 10 pessoas para estar aqui nessa live. Ó, cada um chamando 10 pessoas. A gente vai falar com um monte de gente. Claro, todo mundo, não é todo mundo que consegue, né? Mas a gente tá aqui. Bora pra cima? Semana do Kairos. 10 pessoas. Manda aí. 10 pessoas que são importantes pra você. Beleza? Concluído. Com sucesso. Bom dia, Kelly. Bom dia, Felipe. Bom dia, grave sonorização, meu amigo Everton. Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee, quinta-feira abençoada, um dia incrível para você. Um dia incrível para você. Coloca aqui um dia incrível nos comentários aqui. Bora para cima. Vou colocar aqui, ó, um dia incrível para você. Por que um dia incrível? Porque quando o dia é incrível, significa que as coisas aconteceram. Você fez acontecer. Deus colocou a mão sobre você também. E as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Então, um dia incrível para você é o que eu estou desejando nessa manhã. E a gente está começando o nosso New Coffee para falar sobre Kairos, para falar sobre dicas para você aproveitar o seu tempo Cronos e também para você aproveitar o seu tempo Kairos. E essa semana está sendo muito forte porque a preparação da grande imersão que a gente está fazendo aqui, chamado Kairos, o tempo certo para despertar. Esse é o dia, sábado dia 30 agora é o dia do Kairos, o tempo certo para despertar. Então se você é de outra cidade, de outro estado, de outro país, talvez você não vai conseguir vir, mas quem sabe a gente pode levar o Kairos aí, né, para sua cidade. Só entrar em contato com a gente vai alinhar esse processo aí, porque o Kairos é para despertar todas as pessoas desse planeta para o momento certo, para o tempo oportuno. Bora, chega de enrolação, né? O locutor gosta de ficar fazendo uma volta aqui e tal, mas a gente precisa começar a nossa live, porque senão o tempo estoura e a gente não falou nada aqui. Então bora conectar com Deus? Bora fazer o nosso devocional, nosso minuto com Deus ali, falar com Ele? Eu falo aqui, você fala aí, e nós falamos juntos em uma só língua com o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fala com Ele aí, fala com Ele. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai. Eu quero te agradecer por mais uma oportunidade. Eu quero te agradecer por mais um momento. Eu quero te agradecer, Deus, porque tantas coisas o Senhor tem feito, tantas coisas o Senhor tem permitido, tantas coisas o Senhor tem abençoado. E não tem como falar sobre crescimento, não tem como falar sobre desenvolvimento sem ativação espiritual, sem uma relação com o Criador, sem uma relação com Deus, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e é o Senhor. E a Ti eu rendo graças nessa manhã, porque só Tu és merecedor. E o Senhor tem estado junto, tem estado presente. E o Teu amor tem sido tão grande que tem alcançado as pessoas que têm buscado. Tem nos conectado com pessoas que estão orando, buscando pessoas para direcioná-las. E que possamos ser essa resposta da oração de muitas pessoas.
e que o Senhor possa nos conduzir para também nos conectar com pessoas que possam nos levar para outra fase, para outro nível, que possam nos ensinar e que possamos compreender a grandeza do Senhor sobre todas as coisas. Que hoje possamos contemplar o dia, possamos contemplar a beleza da natureza, possamos contemplar as pessoas à nossa volta, possamos, ó Deus, olhar os mínimos detalhes, porque o Senhor tem nos presenteado com mais um dia. E eu te agradeço. Eu te agradeço por estar nesse dia. Eu te agradeço por mais essa oportunidade de viver esse dia. E eu sei que o Senhor está comigo, assim como o Senhor está com essas pessoas que estão agora ouvindo, assistindo, que param para meditar, para falar com o Senhor. Esse pouco tempo, mas eu tenho certeza que o seu Espírito Santo já está tocando sobre essas vidas. O Senhor está abençoando essas casas, essas famílias. O Senhor está abençoando esses projetos, esses planos. O Senhor está interferindo nessas vidas, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, exaltado acima de todas as coisas. Que não venha ser eu, mas venha ser nós. Que venha ser o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar por você. Maicon Santos, bom dia André, sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos aqui, momento de conexão com Deus, momento de falar, né? De agradecer. Eu gosto de fazer isso, não sei como que você faz aí no seu dia, mas é uma coisa que me faz muito bem e que faz com que eu comece muito bem as lives, porque é o momento que eu tenho de agradecer o Criador. É o momento que eu tenho também de estar com vocês, né? Bora tomar um café? Bora falar sobre o New Coffee? Ó, você que está chegando agora, aperta esse aviãozinho aqui, ó, e manda para 10 pessoas que são especiais para você. 10 pessoas que você considera e que você gostaria que estivesse com você aqui nessa live, para aprender um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar sobre as 7 dicas, né, para você aproveitar melhor o seu Cronos e também o seu Kairos. Gente, muita informação, muita coisa para a gente falar aqui. O Kairos, a gente já definiu essa semana, né? Trouxe a definição de Kairos como o tempo oportuno, ou o tempo da oportunidade, ou o tempo certo de você aproveitar as oportunidades. Nós falamos várias coisas aqui sobre o Kairos, trouxemos várias informações, fizemos vocês entenderem. Se você não pegou as lives dessa semana, entra lá no YouTube, tá? Nil Antunes, já se inscreve no canal, acompanha as outras lives. Você que está acompanhando pelo YouTube, né, assista as outras lives, você vai ver o que a gente já falou sobre o Kairos. Você vai pegar muitas informações importantes, muitos códigos aí nessas lives. Então, por isso que eu gosto que a galera compartilhe aqui com a gente também. Manda suas mensagens, né, compartilhe o que está aprendendo para que a gente possa crescer e evoluir junto. Então, hoje a gente vai falar sobre 7 dicas para você aproveitar melhor o Kairos. Mas eu quero trazer uma informação importante para você dentro desse processo do Kairos. É uma coisa que eu quero aplicar aqui e fazer com que você entenda e que você cresça o seu 1% todos os dias. Claro, as dicas vão te ajudar, mas só para você entender esse processo do Kairos, porque nós definimos lá o Cronos, que é o tempo que passa, que você não consegue segurar, medido em segundos, minutos, horas, dias, meses, presente, passado e futuro, né? E o Kairos, ele não depende desse tempo cronológico, desse tempo que está passando, porque ele é um tempo oportuno, um tempo da oportunidade, e ele é considerado também o tempo de Deus, né? Porque Deus não age no nosso tempo cronológico, Deus tem o seu próprio tempo. Então, por isso, o Kairos é considerado o tempo de Deus. Mas, para que você entenda, né? O Kairos é o tempo certo da sua oportunidade, o tempo certo das coisas acontecerem na sua vida. E eu quero trazer uma história para você aqui, que talvez você conheça, e se você não conhece, tá tudo bem, eu vou contar ela para você. Mas a Bíblia diz, né, que em certo momento, Deus faz uma promessa para um cara chamado Abraão, que lhe daria um herdeiro. Então Deus tira Abraão da terra onde ele estava, né, manda ele para uma terra que Deus tinha prometido, né, que é a terra prometida lá. E nesse processo Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões e que ele lhe daria um herdeiro. Mas tem um detalhe importante. Abraão e sua esposa, Sara, já eram de idade. No tempo cronológico,
Eles não poderiam mais ter filhos. E olha só, aí entra o processo do Kairos, né? Porque o Kairos não depende do tempo cronológico. Abraão e Sara já eram de idade, não poderiam ter filhos pela idade, pelo tempo ter passado para ele, o tempo cronológico ter passado, mas há uma promessa, Deus faz uma promessa que ele teria um herdeiro. Quando Deus faz a promessa para ele, ela se estende para quem? Para sua esposa, para Sara, que é coparticipante dele nas promessas, nos projetos, na vida de uma forma geral. Então a promessa que foi feita para Abraão se estende para sua esposa, Sara. Olha só o detalhe, né? Sara era estéril. Sara não teve filho durante todo esse período, porque ela não poderia dar um filho. Mas ela era parte da promessa. Então a promessa vem para Abraão e se estende para ela. Ela não entende, pela idade avançada que ela estava, ela não conseguiu olhar pelos olhos da fé, ela não conseguiu receber aquela promessa. Ela era a esposa legítima de Abraão. E o que ela faz? Quando vem o filho da promessa, diante das circunstâncias racionais, diante do tempo cronológico estar passando e o medo de atrapalhar esse processo, mas ela não entendeu que a promessa era para ela. Olha que interessante. Ela não entendeu que a promessa também era para ela, que ela fazia parte da promessa, porque ela era esposa de Abraão, então ela estava inserida automaticamente nessa promessa e o filho seria gerado a partir dela, porque ela era parte da promessa. E o que ela faz? Ela vê o tempo cronológico passando, ela vê o Cronos passando cada dia mais e ela tenta fazer alguma coisa para que essa promessa se cumpra. Mas não era obrigação dela. Não era função dela agir no tempo cronológico, porque a promessa não estava ligada ao tempo cronológico. A promessa estava ligada ao Kairos. Porque o Kairos não depende de tempo. O Kairos não depende de passado, presente e futuro. O Kairos não depende da idade. O Kairos não depende de quantos anos cronológicos você viveu ou de quantas horas, quantos minutos, quantos segundos. O Kairos acontece independente do tempo, da circunstância, independente da situação. E ela resolve dar um jeito porque o tempo cronológico estava passando. E ela oferece, ela confiou a sua serva, designou a sua serva ao seu marido, para que se cumprisse o Kairos. Ela quis fazer o Kairos se cumprir na vida do seu marido. Mas você, eu, nós não temos a capacidade de agir no Kairos. Você tem a capacidade de agir no cronológico. O cronológico é natural. O Kairos não depende de você. O Kairos é o tempo oportuno, o tempo certo para você agir. Então, quando você entende o Kairos, você age no tempo certo. E o Kairos acontece sobre a sua vida. E ela decide dar um jeito. E quando o Cronos se manifesta, né, ele é um ditador cruel. Ele nos escraviza. Ele vai delimitando tudo o que devemos fazer, dia a dia, nos dando sensação de que o tempo está passando e que sempre estamos deixando algo ou perdendo. O Cronos, ele se torna cruel para você e o tempo começa a passar e ele começa a dizer para você que você está perdendo. Que você está perdendo. Com isso, pagamos um alto preço para cumprir todas as suas normas. Muitas das vezes deixamos de ser quem somos e vivemos uma vida, uma forma mecanizada, obedecendo e se enquadrando a cada tic-tac do relógio. Sara se sente pressionada pelo tempo, vendo que cada dia estava mais velha, que cada dia seria mais impossível ser a portadora dessa promessa. E assim,
o Cronos vence uma batalha e faz com que Sara pegasse a sua serva e oferecesse para o seu marido. Não tinha nada de Deus nisso daí. E fez ela gerar um filho ainda. E aí você vai ver todo esse processo aí que até hoje está acontecendo. Ultrapassou a barreira do tempo. Ela quis agir. Ela quis tomar o papel de Deus. Ela quis agir no Kairos. No entanto que a história se desenrola e depois, na sua velhice, ela ainda concede o filho da promessa. Com todos os direitos de mãe, amamentando e tudo mais. Mas ela quis agir no momento que não era dela. E por isso que eu quero que você entenda. Hoje eu quero trazer 7 dicas para você aproveitar melhor o seu Cronos. Quando você aproveita melhor o seu Cronos, você tem a oportunidade de vivenciar e de experimentar o Kairos. Quando eu olho para essa história, eu vejo uma pessoa que não conseguiu entender a promessa. Eu não sei como que você está agindo, como que está sendo a situação da sua vida, o que está acontecendo com você. Eu não sei de que forma isso está acontecendo com você. Se você está olhando o tempo passando, você fala assim, eu não tenho mais tempo. O tempo está passando, não dá mais para ficar mudando de profissão, não dá mais para fazer outras coisas. Será que não dá mais mesmo? Quantas pessoas começaram a fazer faculdade depois dos 50? Quantas pessoas criaram uma empresa depois de uma certa idade? E aí você acha que realmente o tempo está passando e você não pode fazer nada de diferente, não pode provocar um resultado diferente? Por isso eu quero trazer para você hoje 7 dicas para você aproveitar melhor o seu tempo Cronos e também o Kairos. Primeira dica, se você quiser anotar aí. Primeira dica, coloca aí. Trabalhe com foco. Ok? Trabalhe com foco. Foque no que você está fazendo a cada momento. Evite distrações com mensagens, redes sociais, e-mails, ligações e tantas outras coisas. Programa para você dar um retorno para essas mensagens depois. Foca, porque as redes sociais elas acabam tirando a gente. Você tem que responder as pessoas ali na hora. A gente tem essa questão de ter que responder na hora. Mas tem coisa que não precisa ser respondido na hora. Acaba tirando o teu foco, acaba tirando o teu tempo, se você deixa de ser produtivo, aquilo que era para você fazer você já não fez, daqui a pouco você vai acumulando coisas pro dia e você não consegue desenrolar o seu dia, não fica tão produtivo. E quando você faz essa programação, quando você fica mais organizado, essa organização tem a ver com o tempo cronológico, você tem mais liberdade para aproveitar os momentos que não podem ser mensurados através de números. Quando você consegue organizar as coisas que você precisa fazer, quando você trabalha com foco, quando você entende o processo, quando você domina, quando você começa a fazer uma gestão no seu tempo, você começa a ser mais produtivo, mais produtiva e você tem momentos maiores e melhores para você poder aproveitar. E quando você consegue aproveitar esse tempo, você desfruta do tempo, você desfruta do Kairos e muitas coisas começam a acontecer. Porque você não depende do tempo cronológico. Você não está se importando se é de manhã, à tarde ou à noite. Você está desfrutando do tempo que você tem. Então, primeira dica, trabalhe com foco, tá? Não deixe as distrações tirar você. Faça o que você tem que fazer. Sabe aquela expressão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Não vai acumulando coisa para amanhã. Faça logo o que você tem que fazer hoje. Faça nas primeiras horas do dia já o que você tem que fazer, para você não acumular para tarde, para não gerar um estresse, para não gerar uma ansiedade, para não gerar uma depressão depois para você, porque são pequenas coisas que vão sendo acumuladas, que vão fazendo com que você vire uma bomba relógio. Então, quando você começa a entender que existem passos para você administrar o seu tempo, você vai aproveitando mais. Uma delas é você ter foco. E aí eu volto lá para a história que eu contei para você de Abraão, Sara, da promessa que tinha sido,
que a promessa não estava ligada ao tempo cronológico. A promessa estava ligada ao Kairos. Então não dependia da idade, não dependia de nada disso, mas dependia de ter um foco e acreditar na promessa. Já não tinha acontecido durante todos aqueles anos. O porquê ela queria antecipar esse processo? Se durante todos os anos ela não se preocupou com isso. Ela começou a se preocupar a partir do momento que tinha a promessa. A promessa foi para o marido dela, mas ela como coparticipante, ela era parte dessa promessa. E ela era através dela, no entanto que foi através dela que isso aconteceu. Mas precisou ter foco e acreditar que a promessa não dependia do Cronos. Ela dependia do Kairos, do tempo da oportunidade, do tempo oportuno ou do tempo de Deus, como você preferir. Segundo ponto, segunda dica para você, faça intervalos a cada tarefa. Quando você faz uma atividade, principalmente quando é estressante, faça intervalos. Termina uma tarefa, não caia direto na outra. Respire um pouco, foque. A gente está falando aqui de um processo de trabalho, né, da sua vida, do seu dia a dia, no tempo cronológico. E eu conheço pessoas que falam assim que não conseguem ser produtivas durante as 24 horas. E eu conheço pessoas que 24 horas sobram tempo. Por quê? Porque elas sabem se organizar nesse processo. E às vezes você precisa de ajuda. Às vezes você precisa de alguém para ajudar você a administrar esse tempo que você está perdendo. E se você não sabe, não entende e tal, leia meu livro. Destravei agora, como fazer a diferença na vida de outros. Tem um capítulo lá falando sobre gestão de tempo, chamado 10 antes. Ensinando você a se antecipar a algumas coisas. Com experiências que eu tive, que podem ajudar você. Esse capítulo já ajudou várias e várias pessoas. Porque várias e várias pessoas falaram para mim, olha, eu li esse capítulo, falou muito comigo e eu comecei a organizar o meu tempo através das dicas que você deu. Então dá para você se organizar. Dá para você fazer atividade e dá para você fazer intervalo e aproveitar, responder as mensagens, fazer as outras coisas que você quer, mas tenha foco nisso tudo. Foco no trabalho que você está fazendo e também foco nos intervalos que você está fazendo. Não deixe os intervalos muito espaçados, porque senão você não vai conseguir voltar. As dicas que eu estou dando aqui para você é para você aproveitar melhor o seu tempo, para você ser mais produtivo, mais produtiva. As nossas lives aqui são de crescimento e desenvolvimento. Então tá aí para você, ó. A gente está falando de Kairos. Mas para você viver, ou para você aproveitar, ou para você entender o Kairos da sua vida, você precisa administrar o seu tempo cronológico. Se você não conseguir administrar o seu tempo cronológico, as oportunidades vão aparecer e você não vai estar pronto. Você não faz o que você tem que fazer. Então você não consegue aproveitar as oportunidades que aparecem para você. Porque você nunca está pronto. Terceiro ponto, planeje. Eu vejo muitas pessoas aqui que acompanham as nossas lives e até hoje não entenderam que precisa de um planejamento. Qual que é o teu planejamento? Qual que é o planejamento do seu dia? O que você vai fazer hoje? Você sabe o que você vai fazer hoje? Ou você está deixando a vida te levar? Ah, eu tenho que ir para o trabalho, então você já nem planeja mais, porque você lá no trabalho já fala o que você tem que fazer. Tá, e depois? Quando você sair do trabalho, como que você vai fazer para economizar, para administrar o tempo, para você ganhar tempo, de repente, quando você volta do trabalho para casa, quando você chegar em casa, para fazer as coisas que você precisa fazer, para aproveitar, para desfrutar da sua família, para desfrutar das coisas. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma organização das atividades, das tarefas que você precisa fazer, quem trabalha de forma autônoma é pior ainda. Se não se cuidar, o tempo passa e não é produtivo. Quem são os autônomos aqui? Ó? Coloca aqui, é verdade ou não é? Que se você não cuidar, o tempo vai embora e você não fez nada durante o dia. Hã? O autônomo que não tem um planejamento, ele não consegue ser produtivo, ele não consegue romper as barreiras. Ele não consegue desfrutar de muitas coisas. Se ele não organizar algumas coisas, se ele não tiver um planejamento, as coisas não fluem. Para tudo na vida a gente precisa de um planejamento. Deus já tinha feito um planejamento para Abraão ali, ó. Deus já sabia tudo o que ia acontecer e Deus não estava nem aí para o tempo cronológico, se os dias, se as horas, se os minutos estavam passando, se cada dia que se passava a Sara e Abraão estavam mais velhos. Não, Deus tinha falado, olha,
Você será um pai, um pai de multidões. Você vai ser um pai de multidões, então eu vou te dar um herdeiro. Só que ele não estava nem aí se o tempo estava passando, porque Deus não depende do tempo cronológico. Abraão e Sara iam acessar o Kairós, e Sara não entendeu. O Cronos foi cruel e foi cada dia passando, e ela entendendo que a promessa não ia se cumprir, mas já tinha passado quantos anos isso? E agora ela ia se preocupar depois que ela recebeu uma promessa através da vida do seu marido? Porque ela fazia parte dessa promessa, ela tinha que ser parte dessa promessa. Só que não dependia do tempo dela, o tempo que ela estava vivendo, o tempo que ela estava focada, dependia da promessa que Deus tinha feito e ia se cumprir através do tempo, com o tempo sem o tempo cronológico. Mas ela não soube fazer um planejamento para aproveitar melhor o tempo. Ela olhou para o problema que ela tinha, a esterilidade. Foi para isso que ela olhou. Mas a promessa não depende das suas condições. O que tiver para acontecer no Kairós não depende de você. Quando você tem uma promessa, ela não depende das horas, minutos e segundos. Ela vai se cumprir, mas não depende de você acessar esse processo. Depende de você fazer a sua parte, de você se posicionar, de você estar pronto para a oportunidade, de você se preparar, de você se planejar, de você fazer aquilo que precisa ser feito da sua parte, do natural. Porque aquilo que você não consegue acessar, não tem como você dar um jeitinho. Porque o tempo vai passar. Mas uma hora vai chegar e você tem que estar preparado para essa oportunidade. Então você precisa planejar. Outro ponto, pratique exercícios físicos. Está dentro das 7 dicas aqui para você aproveitar melhor o seu tempo. Faça isso, estou falando aqui como profissional na área de educação física. Faça isso logo nas primeiras horas da manhã, você vai ver que o seu dia vai ser mais produtivo. Ah, mas está frio e tal. Eu entendo. Eu entendo todo esse processo que você está falando. Mas se organize. Se organize. A OMS recomenda, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Se você dividir isso de segunda a sexta-feira, dá meia hora. E é o mínimo que você precisa, é meia hora por dia. Ou divide esse processo em 3 vezes na semana. Mas faça alguma coisa. Cuida da sua saúde. Você vai ver que você será muito mais produtivo. Seu corpo vai receber as informações muito, muito melhores. Você vai conseguir fazer novas conexões. Porque você está ativo. Você vai ser mais produtivo. Você vai trabalhar melhor. Tire um tempo com Deus. Faça uma meditação aí, você e Ele. É o outro ponto. É a quinta dica para você. Medite. Fale com Deus. Escute Ele falando com você. Planeje o seu dia nesse processo. Olha, apresenta o seu dia para Deus, convida Ele para andar com você, igual a gente faz aqui, Não toma muito tempo para você. Não toma muito tempo seu. É só você se organizar. Sexta dica. Concentre-se no momento presente. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Elas estão preocupadas com o amanhã. Elas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Só que amanhã não chegou. O amanhã ainda não aconteceu. O que está acontecendo é o hoje, é o agora, é o presente. Esse é o momento que está acontecendo. E o que você precisa fazer? Você precisa viver hoje, você precisa plantar hoje para que o amanhã chegue, esteja preparado através do que você fez hoje. Então concentre-se no momento, concentre-se no presente. Quando eu olho para Sara, para a vida de Sara, ela não conseguiu aceitar que ela era parte dessa promessa. Ela viu o tempo passando, ela viu o tempo indo embora e cada vez mais ela desacreditou que ela era parte dessa promessa. E você? Quais são as promessas que Deus tem para você? Como que você está acreditando nessas grandes coisas que estão por vir? Como que você está acreditando nas promessas que Deus tem dado para você? De que forma que você está se comportando? Você está querendo dar uma ajudinha no tempo cronológico? Ou você está se preparando para o que está por vir? Não tenta ficar ajudando Deus, não. Não tenta ficar antecipando as coisas, não.
Concentre-se no momento presente. Faça o que você tem que fazer hoje. Se prepare. Porque você não sabe o que está por vir amanhã. Talvez aquilo que você está esperando pode acontecer hoje à tarde. Talvez aquela bênção que precisa ser liberada vai acontecer daqui a pouco. Vai acontecer amanhã. Vai acontecer depois. E você não sabe. E no momento em que você menos esperar, as coisas vão acontecer. Por isso você tem que estar preparado todo momento, todo instante. E a sétima e última dica aqui é para você desconectar de repente da tecnologia, das coisas que te prendem. É difícil. Nós vivemos conectados hoje. Mas você precisa de alguns momentos. Você precisa de alguns instantes. Você precisa refletir sobre a sua vida. Você precisa refletir sobre os seus passos. Você precisa parar para organizar algumas coisas na sua vida. E é por isso que eu quero falar para você. É por isso que mais uma vez eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não fez a sua inscrição para o Kairos, faça. Faça. A gente está criando uma imersão chamada Kairos. O tempo certo para despertar. Você tem a oportunidade de parar uma tarde e resolver muitas coisas na sua vida. Você tem a oportunidade de se desconectar uma tarde para resolver muitas coisas na sua vida, para aprender um processo de mudança, de transformação. Nesse evento você vai ouvir falar sobre a sabedoria da incerteza, você vai ouvir falar sobre medos que te paralisam, você vai ouvir falar sobre mudanças, você vai ouvir falar sobre as características de um excepcional, para você viver uma vida plena e consciente, para começar o despertar na sua vida. Pessoas que tiveram esse despertar, que estão tendo esse despertar, vão estar falando para você sobre esses assuntos. E eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Bora para cima? Bora assumir o controle dessa quinta-feira? O mundo real tá te esperando aí fora. O Cronos não vai ter misericórdia de você, ele vai passar. Mas o Kairos, o tempo certo, o tempo da oportunidade, o tempo das coisas acontecerem, eles não dependem desse tempo cronológico. Ó, minha esposa colocou aqui, ó. O link da inscrição tá aqui embaixo. Link da inscrição para você que está acompanhando ao vivo aqui, ó, tá aqui o link da inscrição para você cair para dentro logo, e tem poucas vagas, tá? Tá fechando já as vagas e tá tudo certo. Se você não conseguir cair para dentro, tá tudo bem. É porque você não se planejou, porque você não se antecipou, porque você realmente não tomou uma decisão, né? Então você que fez a inscrição, vai aparecer muitas coisas essa semana para te tirar desse evento. E eu sei. Nós que estamos na organização desse evento, nós sabemos o que vai acontecer nesse evento e qual é a preparação que a gente está tendo para esse evento. Ele não vai ser simplesmente mais um evento, mas ele vai gerar uma mudança e uma transformação na vida de muitas pessoas. Eu sei o que vai acontecer nesse evento. Então, você que fez a sua inscrição, se prepara, porque muitas coisas vão acontecer para tirar você desse evento. Muitas ofertas vão aparecer para você. Algumas pessoas já se conectaram e falaram, olha, eu não vou poder, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vou fazer não sei o que. Tá tudo certo, tá tudo bem. Entenda que muitas coisas vão acontecer para tirar você desse evento. Mas a decisão ela é sempre sua. A decisão de mudança, a decisão de transformação, a decisão de crescimento, a decisão de desenvolver, a decisão de aproveitar, a decisão de mudar a sua vida, ela é sua. Sara tomou uma decisão. Não foi uma decisão sábia. Porque ela não entendeu que aquele era o momento certo, o tempo certo. E depois aconteceu. Então, bora pra cima? Bora assumir o controle da nossa quinta-feira? Bora lá. Vai lá, assumir o controle da sua quinta-feira. Se você precisa de ajuda, ó, manda um direct aqui pra mim. Eu quero ajudar você a enfrentar esse processo, a administrar o seu tempo. Eu posso te mandar uma planilha para você organizar o seu tempo. Eu posso te mandar a minha planilha, né, como eu organizo o meu tempo, minha agenda semanal aqui. Eu posso te mandar, não tem problema nenhum, para te ajudar. Para ajudar você a organizar esse processo do tempo cronológico, para que você possa acessar
o seu Kairos. Bora pra cima? Quinta-feira começando. Um incrível dia para você. Espero vocês no Kairos, o tempo certo de despertar. E amanhã a gente vai estar aqui com algumas pessoas aqui pra gente bater um papo e falar sobre esse evento chamado Kairos, tá? Bora pra cima então. Deus abençoe. Fique na paz.